Tomei meu gole de café, agora eu tô prontinha. Mas o cafezão, hein? Então, é um balde. Cafezão de Nova York, né? Esse cafezão é cafezão de Nova York. É de balde. Meus queridos, obrigado. Meus queridos, boa noite. Estamos aqui nesse dia especial, né? Dia 17 de junho de 2021, com uma pessoa especial, a doutora Tatiane Keunek Brochado. Keunek, tá certo? Na verdade, a pronúncia é Koenig, mas pode ser Keunek. Desculpa, Koenig. É alemão? Alemão. Alemão. Doutora Tatiane Koenig Brochado. Brochado tá certo, né? Brochado tá certo. A doutora Tatiane, ela é gaúcha de nascimento, mas ela já é paulista de coração, né? Apesar que todo gaúcho não pode falar que é paulistano ou paulista, porque senão, quando volta para lá, tem sérios problemas lá, né, no CTG. A doutora Tatiane, ela é oficial de registro civil das pessoas naturais, tabelião de notas, aqui de São Paulo, é professora de curso jurídico, de extensão, pós-graduação, né? Ela é pós-graduada em Direito Imobiliário e Notarial Registral, pós-graduada em Direito Civil, foi interina de tabelionato de notas e protestos de 2009 a 2011, foi substituta de tabelionato de notas e protesto de Registro Civil, títulos e documentos de 2011 a 2016, prestou concurso, passou bem, está numa serventia boa, tenho certeza que ela continua estudando, porque a vida dela é estudar, até porque ela tem uma origem familiar de serventias extrajudiciais, né? E todo bom gaúcho é excelente estudioso, né? E certamente o pai dela, a família toda, volta para cá, sai daí de São Paulo, terra de bandido, né? Volta para cá. Ficamos muito felizes com a presença da doutora Tatiane. Para trabalhar com um tema super complicado, que é o tema da alteração do gênero e seus reflexos no registro de imóveis. Então, esse tema é um tema que tem que ser debatido com um especialista. E a doutora Tatiane é especialista. É titular de uma serventia de registro civil. Então, ela entende claramente a antinomia do princípio da publicidade, a dicotomia do princípio da publicidade, quando trata o registro civil, né? Então, a influência da publicidade do registro civil, ela tem um viés protetivo dos direitos da personalidade. E quando a gente trabalha com o princípio da publicidade lá no registro de imóveis, o viés da publicidade, ele é mais amplo, até porque você trabalha com direitos reais. E o direito real, ele precisa gerar oponibilidade erga omnes. E aí vem a grande pergunta que a doutora Tatiane vai tentar nos responder hoje. Como compatibilizar a ampla publicidade do registro de imóveis com a publicidade mitigada, protegida do registro civil? Nesse momento, agradeço a todos pela presença, mais uma vez, em prestigiar a Adnotária, Academia Nacional de Direito Notarial, e, mais uma vez, agradecer a minha querida doutora Tatiane. Passo a palavra a você, minha querida, para que você abrilhante nossa noite, que você ilumine os nossos caminhos como estudantes, como advogados, como notários e como registradores. Porque, na verdade, ninguém sabe como fazer o registro do transgênero lá no registro de imóveis. Ensine para nós, minha querida. Passo a palavra a você. Obrigado. Obrigada, doutor Marcos. Obrigada. Fico muito feliz e honrada com o convite. Agradeço demais a academia, ao doutor e também especialmente a doutora Mônica, a doutora Liz, que fez o contato comigo de forma muito gentil e querida. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui. É um grande prazer passar um pouquinho desse pouco, né? Uma hora e meia aqui com vocês, tentando responder essa pergunta que o doutor
brilhantemente já introduziu para mim, já agradeço de antemão. Já trouxe o problema para a gente, trouxe o problema na pauta. Mas vamos lá. Bom, inicialmente eu vou trazer, então, essa alteração de prenome e gênero para o cartório de registro civil, trazer um pouco do procedimento, quais são os requisitos necessários, tá? Para depois a gente realmente averiguar essa questão quanto ao cartório de registro de imóveis, o seu reflexo, né? A tal da publicidade mitigada. Mas vamos lá. Antes de mais nada, a gente precisa... eu só quero perguntar, todos estão me escutando bem? Tá ok. É que eu estou escutando um ruidinho, mas eu acredito que talvez seja do meu fone aqui. Doutor Eber Menezes, vou pedir a gentileza de fechar o áudio, meu caro. Muito obrigado. Obrigada, doutor. Então vamos lá. Bom, primeiramente a gente tem que conhecer, para quem não conhece, para quem alguém, porque realmente gera muitas dúvidas, né? Quem são os transgêneros? Pessoal, eu não trouxe um material aqui complementar para passar na aula, tá? Tá na cara e na coragem, mas assim, eu me coloco à disposição depois. Quem tiver interesse, eu posso encaminhar o material sem problema algum, tá bom? Podem me solicitar que eu encaminhe. Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Quem são os transgêneros? Bom, pessoal, transgêneros são aquelas pessoas que elas se identificam com um gênero diferente daquele que corresponde ao seu biológico. Ou seja, aquela pessoa que biologicamente é do sexo feminino, ela não se auto-percebe, ela não se reconhece no sexo feminino. Ela se auto-percebe como do gênero masculino. E vice-versa. Aquela pessoa que biologicamente é do sexo masculino, ele não se reconhece, não se auto-percebe como do sexo masculino, mas do seu gênero oposto, tá? Lembrando, pessoal, que transgêneros é diferente de homossexualidade, tá? Bem como é diferente de travestis. Inclusive, na ADI do STF, que eu vou trazer, então, depois a respeito disso para vocês, foi citado o livro da Maria Berenice Dias, que ela traz muito bem essas conceituações de formas diversas, tá? Porque, na verdade, o homossexual, ele não tem uma ruptura entre o corpo e a mente, como ocorre nos transgêneros. Os transgêneros é como eles têm uma ruptura psicológica, como se eles tivessem nascido no corpo errado. O homossexual, ele aceita seu sexo biológico, ele aceita o seu corpo, só que ele apenas possui uma orientação sexual pelo mesmo sexo. Então, de antemão, a gente tem que conhecer que a orientação sexual é uma coisa e gêneros e transgêneros são outras, tá? Bem como os travestis. Os travestis, eles também aceitam o seu corpo, não há uma ruptura entre a mente e o seu corpo. E, no entanto, eles apenas gostam de se vestir de acordo, né, com o sexo oposto. Mas, diante disso, diante das situações do transgênero, surgiu um provimento, né, justamente, que está atinente ao cartório de registro civil, que é o provimento 73 do Conselho Nacional de Justiça. E ele veio justamente a possibilitar a alteração do prenome e do gênero diretamente nos cartórios de registro civil. Mas como surgiu essa possibilidade? Bom, inicialmente nós tínhamos todo um cenário internacional. Alguns países eles já permitiam essa alteração diretamente nos cartórios de registro civil, e tanto do prenome quanto do gênero, independentemente de uma realização de cirurgias de redesignação sexual ou qualquer outro tipo de tratamento psicológico, hormonal, patologizante, tá? E aí nós temos, para exemplificar, um documento de direitos humanos que ele foi publicado lá em 2006, e que foi super importante, porque ele foi publicado após uma reunião internacional realizada na Indonésia, que é conhecida como Princípios de Yogyakarta. E este documento, ele justamente veio a introduzir essa possibilidade de alteração de prenome e gênero dos transgêneros. Mas qual foi o cenário aqui no Brasil? Bom, no Brasil, acabou que havia muita procura por essa alteração na via judicial. Nós não tínhamos ainda o provimento 73, então as pessoas estavam buscando o judiciário para efetivar seu direito de alteração de prenome e gênero. E aí nós tínhamos decisões para todos os lados. Nós tínhamos tribunais que reconheciam a possibilidade de alteração do prenome, mas, por exemplo,
não permitiam a alteração de gênero, porque condicionavam a realização de uma cirurgia de redesignação. Ainda nós tínhamos decisões de tribunais que já permitiam, justamente analisando esse cenário internacional, tanto a alteração de prenome quanto a alteração de gênero, independentemente de qualquer condicionante, bastando a autonomia da vontade, a manifestação da vontade da pessoa. Aí, considerando, né, todo esse movimento no judiciário, em março de 2018, o Supremo Tribunal Federal ele finalmente veio a conferir ao artigo 58 da Lei 6.015 uma interpretação conforme à Constituição Federal e também ao Pacto de São José da Costa Rica, reconhecendo justamente a pessoa transgênero que desejar, né, que tiver esse interesse, a possibilidade de retificar, alterar o seu prenome diretamente nos cartórios de registro civil, bem como alterar o seu gênero independentemente de qualquer tipo de cirurgia de redesignação ou de qualquer tratamento hormonal ou tratamentos psicológicos, tratamentos patologizantes. E isso baseado, claro, no princípio da dignidade da pessoa humana, o direito à igualdade e à vedação à discriminação, até como objetivo, né, da nossa República Federativa do Brasil. Também a garantia fundamental à inviolabilidade, intimidade, imagem, honra, direito ao nome e, claro, o direito fundamental ao livre desenvolvimento da personalidade, né? Porque quando nós estamos falando de identidade de gênero, nós estamos falando ao livre desenvolvimento da personalidade. E aí nós estamos falando justamente dessa ADI, que foi proposta pela Procuradoria-Geral da República, ADI 4275 do Distrito Federal. Então, a pessoa, baseada na sua alta percepção, na sua autonomia da vontade, ela tem a faculdade de decidir sobre a adequação de sua identidade de gênero ou não. É a manifestação da sua própria personalidade. Inclusive, nessa ADI, o ministro Luiz Edson Fachin, em seu voto, ele trouxe algumas premissas que são bem pertinentes, bem interessantes em relação a isso, que ele trata que essa identidade do gênero justamente é essa manifestação própria da personalidade, então não cabe ao Estado constituí-la, cabe apenas ao Estado reconhecê-la. Não cabe à pessoa ter que provar o que ela é, né? E também não cabe ao Estado ter que condicionar a qualquer tipo de modelo. Então, uma vez que foi sedimentado esse entendimento, aí os transgêneros começaram a bater lá na porta dos cartórios de registro civil, dizendo, bom, o STF decidiu, eu posso alterar diretamente aqui, quero fazer. E aí, nessa época, os cartorários, eles acabaram ficando, né, apavorados, porque, bom, a gente sabia da decisão, a gente sabia desse direito e do reconhecimento à possibilidade de alteração do prenome sexo, mas a gente não tinha um procedimento. E aí, nós, nessa situação, os tribunais de justiça de cada estado, através de suas corregedorias, a exemplo aqui de São Paulo e do Rio Grande do Sul, eles começaram a elaborar normativas, provimentos próprios. No entanto, a gente já imagina que eles acabaram não sendo harmônicos entre si. Lá no Rio Grande do Sul havia um procedimento, aqui no estado de São Paulo acabava tendo um outro procedimento, outros requisitos, outros documentos que eram exigidos, né? E aí, nesse sentido, através de um pedido de providências no CNJ, para justamente trazer uma normativa em caráter nacional, para regulamentar e uniformizar isso em todo o país, eis que surgiu o provimento 73 do CNJ, que veio a regularizar essa situação, com todos os documentos necessários que precisam ser encaminhados ao cartório de registro civil, bem como todos os requisitos necessários. E aí eu vou trazer alguns para vocês, para a gente conhecer qual é a necessidade, quais são os documentos necessários, os requisitos necessários para a gente poder formular esse pedido diretamente no cartório de registro civil. Bom, o que dispõe o provimento 73? A primeira questão é: precisa de cirurgia de redesignação sexual? Precisa apresentar algum laudo médico? Precisa apresentar, de repente, algum laudo psicológico? Não, nada disso precisa ser apresentado conforme a decisão já do
da ADI do STF, o que é necessário apresentar apenas são documentos, tá? Se a pessoa tiver laudos, até o próprio provimento ele traz essa condição, se ela tiver um laudo médico, se ela tiver um laudo psicológico, ela pode apresentar no cartório sem problema nenhum, mas isso não é requisito necessário, é facultativo, tá? E aí, quais são os requisitos necessários? A primeira questão que o provimento traz é que essa alteração de prenome e gênero, ela é destinada para 18 anos. Então, aqueles que já completaram 18 anos de idade é que vão poder requerer essa alteração de gênero ou de prenome no cartório de registro civil. E aí nós já temos a primeira indagação. Bom, e se ele for emancipado? Ele pode? Veja bem, o provimento 73, ele trouxe a possibilidade para aqueles que tiverem 18 anos completos. Ele não condicionou isso à capacidade civil, mas a uma idade. Então, aqui nós temos duas correntes doutrinárias, tá? Que, primeiro, que não poderia, tá? Que como o provimento 73 ele veio a limitar a idade de 18 anos, a gente não poderia aceitar menores de 18 anos. E outra corrente doutrinária que entende que não, tranquilo, é possível você aceitar uma pessoa emancipada, justamente porque a emancipação, a consequência da emancipação é a aquisição da capacidade para todos os atos da vida civil. E aí nós temos até códigos de normas de Santa Catarina, de Sergipe, que eles admitem o pedido de alteração de prenome e sexo pelos emancipados. Tá? Agora, naqueles códigos de normas de outros estados, que eles acabam apenas reproduzindo o teor do provimento do CNJ, a princípio não poderia fazer esse pedido por emancipados ou até por menores relativamente incapazes assistidos, a princípio. No entanto, a gente tem alguma parcela da doutrina que indica que você possa recepcionar esse pedido e encaminhar ao juiz corregedor permanente para que ele decida a respeito, para não encaminhar justamente a pessoa para a via judicial diretamente. Até porque outros países, por exemplo, como a Argentina, Portugal, eles permitem que essa alteração seja realizada por menores de 18 anos. Tem algumas condicionantes, claro, por exemplo, a representação, a assistência de seus pais, mas há essa permissão. Então, para aqueles cartórios que recusariam diretamente essa possibilidade, a gente indica pelo menos que recepcione esse pedido e encaminhe ao juiz corregedor permanente, porque até o próprio provimento ele permite esse encaminhamento para o juiz. Outro requisito. Bom, eu tenho que alterar o prenome e o gênero? Ou eu tenho que eu posso alterar só o meu prenome e não alterar o gênero? O provimento 73 ele é específico em relação a isso. É possível alterar tanto o prenome, quanto alterar só o gênero, como alterar os dois. Nós não precisamos condicionar a alteração do prenome e do gênero. Até porque algumas pessoas, alguns transgêneros, eles têm o interesse de fazer só a alteração do prenome. Eles, no entendimento deles, entendem que para alterar o gênero deveria ter, sim, uma cirurgia de redesignação sexual que eles não querem, naquele momento, se submeter. Então, para algumas pessoas, elas, dentro da sua autonomia da vontade, elas podem optar por um ou por outro. Não há problema algum em relação a isso, segundo o provimento 73. Outra questão. Essa alteração do prenome, eu posso acabar retirando, por exemplo, um sobrenome? O provimento 73 também trouxe isso de forma específica, que não pode prejudicar os apelidos de família, mas ele pode incluir ou excluir agnomes indicativos de gênero. Então, eu posso me utilizar do provimento 73 para alterar apenas o meu prenome. Os meus sobrenomes não podem ser alterados. Eu posso, no entanto, suprimir, por exemplo, um agnome indicativo de gênero. E o que significa isso? É o tal do filho, do neto, do júnior, do sobrinho, que está lá no final do nosso sobrenome. Então, como eles são indicativos de gênero, nessa situação você também já está alterando seu prenome, você pode suprimi-lo, ou também, se for o caso, adicionar um agnome. O que mais? Bom, seguindo, é possível que esse requerente ele se faça representar por procurador? Essa
pergunta não tem uma resposta definitiva no provimento, tá? O provimento ele não traz a possibilidade expressa da apresentação de uma procuração. No entanto, ele exige, dentro de seu teor, o comparecimento pessoal junto ao oficial, porque ele acaba mencionando que a sua vontade tem que ser declarada perante um registrador e que o requerimento ele deve ser assinado na presença do registrador. Então, mencionando essas situações, isso subentende-se que haja a necessidade de um comparecimento pessoal junto ao oficial. E aí até, inclusive, nós temos uma decisão aqui da Segunda Vara de Registros Públicos de São Paulo, justamente negando a possibilidade desse requerimento ser realizado através de uma procuração, através de um procurador, porque há um caráter personalíssimo desse pedido e também há a necessidade do oficial de registro civil fazer uma entrevista com o requerente, até porque ele vai ter que analisar, por exemplo, uma eventual fraude, vício de vontade, né? Simulação, falsidade. Tá? Então, nesse sentido, aqui em São Paulo, nós temos essa decisão que já se manifestou pela impossibilidade da representação por procurador. Mas o Código de Normas de Santa Catarina, por exemplo, ele prevê essa possibilidade expressamente. Então, lá em Santa Catarina, é possível fazer esse pedido através de um procurador. Doutora Tatiane, posso te atrapalhar? Fica à vontade. Né? Porque, às vezes, a gente vai falando, né? E você se sente pressionada para tentar falar, e, às vezes, essa comunicação é importante para a gente poder parar e refletir. Essa questão da procuração, você falou que tem decisão de São Paulo negando a possibilidade da representação no pedido. Santa Catarina permite. Então, já há um dissenso sobre esse tema. Aí eu pergunto para você, essa decisão, qual foi o fundamento dessa decisão para negar a representação? O fundamento foi justamente, primeiro, ela trouxe a questão que seria esse pedido teria uma natureza, um caráter personalíssimo. Tá? Então, cabe somente a pessoa requerer isso. Okay. Além disso, ela trouxe que o provimento, dentro de seu teor, como eu estava mencionando, ela subentendia a necessidade de seu comparecimento pessoal. Quando ele fala que a vontade deve ser declarada perante o oficial, o requerimento deve ser assinado na presença do registrador. Esses foram os fundamentos. Aí vamos pensar a seguinte situação. Existe uma pessoa trans na Europa. Trabalha na Europa, está em outro país. Aí ela não consegue vir para o Brasil. E ela, evidentemente, que isso é muito importante para ela. E aí, ela acaba não podendo fazer o procedimento, né, no registro. E aí a gente tem que lembrar uma coisa importante. O registrador civil, apesar dele fazer entrevista, dele fazer orientações, né? Ele não pode analisar mérito. Então, assim, é uma questão que eu acredito que o limite de atuação do registrador civil seria muito parecido com o oficial de registro de imóveis. Ou seja, você tem um limite de analisar elementos extrínsecos dos pedidos para poder realizar os atos. Então, você precisa me apresentar documento. Então, vem o provimento 73 e me traz um rol de documentos que eu preciso te entregar. Aí vem um detalhe. Quando a gente trabalha com essa ideia da representação, o provimento, ele não nega. É proibido, como era o artigo 12 da Resolução 35 de 2007 da Corregedoria Nacional de Justiça, que vedava no artigo 12 a representação do advogado. Ele ser advogado, ele representar as partes, né? E ele agir tudo junto. E, posteriormente, esse artigo ele veio ser excluído por uma outra resolução, ser revogado. E aí, por que eu falo isso? Porque o 661, parágrafo 1º do Código Civil, quando ele trata da representação, nessas hipóteses em que você tem um direito personalíssimo, né? Você exige
uma procuração especial específica, né? Que, na verdade, a gente chama de instrumento de enunciação. Um instrumento de representação no qual o representante não possui discricionariedade, como é o caso do artigo 1542 do Código Civil, quando ele vai tratar da procuração para casamento. Salvo engano, é 1542, né? Não sei. Eu não sei se eu estou correto. É 1542. Então, o 1542, ele exige um instrumento de enunciação. O procurador que vai realizar o casamento, ele vai cumprir formalidade. Ele não tem discricionariedade, né? Do mesmo modo, é o representante no divórcio, é o representante no inventário, é o representante na procuração em causa própria. São todos mesmos modelos de enunciação, representação, no qual o procurador não tem discricionariedade. Então, nesse ponto que você comentou, eu concordo com Santa Catarina. E eu discordo dessa decisão de São Paulo. Se possível, eu vou pedir a gentileza da doutora nos passar depois essa decisão, para que a gente possa fazer um trabalho acadêmico com base nisso. Por favor. Com certeza, faço sim. E eu vou te dar, doutor Marcos, mais um exemplo bem específico de ato personalístico que pode ser realizado através de uma procuração, que é o reconhecimento de paternidade. Também. Então... Vou dar outro. Doação. É. O animus donandi é do doador. Eu não posso dar discricionariedade, permitir discricionariedade para o representante. E eu já vi cartório de registro civil fazendo procuração geral para doação. É. O cara pode doar para quem ele quiser. Não, como assim? O animus donandi é do representado ou é do representante? Né? E acabou gerando ação judicial. Porque o procurador, ele doou o imóvel para a igreja e depois a igreja, após o falecimento do representado, a igreja foi cobrar aluguel lá da família. Olha que situação complicada. Meu Deus. Mas, muito bem. Obrigado pela oportunidade de a gente poder debater esse assunto, criando uma dinâmica interessante, né? Para você poder descansar um pouquinho, tal, e assim por diante. Obrigado. Obrigada, pode intervir quando precisar, que a gente... eu adoro o debate já de imediato. Ótimo. Podemos debater depois, sim, mas eu gosto de debate imediato também. Tá bom, legal. Obrigado pela permissão. Imagina. Então, vamos seguir. Bom, falamos da procuração, falamos da questão do nome, mas, então, quais seriam os documentos necessários para apresentar no cartório, tá? Bom, ele deve, primeiramente, apresentar todos os seus documentos de identificação, então, passaporte, título eleitoral, RG, CPF. O provimento 73 exige a certidão de nascimento e, se for o caso, certidão de casamento atualizadas, tá? E também ele vai ter que apresentar as certidões de protesto, certidões de distribuidor criminal, civil, execução criminal da sua residência dos últimos 5 anos, certidão da Justiça Eleitoral, Justiça do Trabalho, também da residência dos últimos 5 anos, e também, se for o caso, da Justiça Militar. Bom, Tati, mas enfim, ele vai ter que apresentar esses documentos. Isso significa que, se ele tiver uma certidão positiva em relação a algum protesto ou em relação a alguma ação judicial que esteja tramitando no seu nome, isso vai barrar o procedimento de alteração? Não, não vai barrar. Inclusive, até essa é uma questão bem interessante, porque alguns provimentos, quando iniciaram lá das corregedorias locais, quando não tinha ainda o provimento 73, eles condicionavam a uma certidão negativa. Então, quer dizer, a pessoa tinha protesto, ela não podia alterar o prenome e o gênero do cartório de registro civil. Mas, claro, hoje não há qualquer tipo de impedimento. Qual é o nosso dever enquanto oficial? Bom, se existirem ações ou existirem débitos existentes, protestos existentes, isso não impede a nossa averbação, mas nós temos que comunicar esses foros e comunicar esses cartórios de protesto. Por que nós temos esse dever? Porque nós temos que justamente evitar que, eventualmente, eles estão realizando esse tipo de alteração para algum tipo de fraude, né? Então, nessa situação, é porque o provimento exige que a gente faça esse tipo de comunicação. E aí existem outra questão bem interessante,
é em relação à carteira de identidade social. Porque antes da possibilidade de alteração do prenome, né, pelo provimento de 73, as pessoas foram permitidas a utilização, ali até pelos órgãos da administração pública, para as faculdades, da utilização de uma carteira de identidade social, em que a pessoa adotava um nome social. Aí, será que nós estamos condicionados a utilizar o mesmo prenome nessa alteração lá no cartório de registro civil, que foi adotado numa carteira de identidade social? Essa também é um outro debate interessante, porque o provimento ele não responde a respeito disso, né? E nesse caso, a minha opinião pessoal é de que a gente não precisaria condicionar, porque essa carteira de identidade social ela é meramente cadastral, tá? Ela não tem esse fundo de prenome, nome diante dos atos da vida civil. Inclusive, ele não poderia ser utilizado, essa carteira de identidade, para os atos da vida civil. E aí, só que o interessante é que o provimento lá, o Código de Normas de Sergipe e do Pará, os dois, eles prevêem justamente essa obrigatoriedade. No momento que a pessoa já adotou um nome social lá na carteira de identidade social, deveria reproduzir isso para o assento de nascimento. Outra questão interessante é se é possível desconstituir essa alteração. Ou seja, eu quero exercer o meu direito de arrependimento em relação à alteração do prenome, em relação à alteração do gênero, e quero desconstituir todo esse procedimento e essa averbação que foi realizada lá no cartório de registro civil. O provimento 73, ele traz expressamente essa possibilidade. Ele pode ser realizado pela via judicial ou ele também pode ser realizado pela via administrativa, mas nesse caso o provimento 73 ele condiciona que a gente encaminha a autorização do juiz corregedor permanente. Mas sim, é possível fazer essa desconstituição dessa alteração do prenome do gênero pela via administrativa. E qual seria o procedimento dessa alteração lá no cartório de registro civil? Como é que é realizado? Bom, a primeira coisa que a gente tem que considerar, que é bem importante, é que esse procedimento ele não precisa ser realizado exclusivamente no cartório de registro civil que a pessoa nasceu, que está lá o seu registro de nascimento. Ela pode ser realizada em qualquer cartório de registro civil do país, tá? E aí a gente tem uma plataforma, né, que é uma central de registro civil, que justamente para os estados que já estão cadastrados, possibilita que o cartório que recepcione encaminhe para essa central ao cartório do registro civil de nascimento, que fará a averbação. Além disso, como é que eu vou encaminhar esse procedimento? Bom, eu levei meus documentos lá, como é que vai ser realizado? Bom, eu vou fazer um requerimento, esse requerimento ele pode vir pronto, tá? Não há problema nenhum, mas o oficial de registro civil, ele também tem o dever de elaborar esse requerimento, caso não haja esse requerimento já elaborado previamente, por exemplo, por um advogado. No momento que eu autuo essa documentação, esse requerimento, a depender do estado, eu vou protocolar esse pedido num livro protocolo e vou fazer a análise dessa documentação, diante da legalidade, se está tudo nos documentos, se estão todos corretos. A partir disso, eu posso emitir uma nota de qualificação positiva ou uma nota de qualificação negativa. Se eu fizer uma nota de qualificação positiva, imediatamente eu já vou fazer a averbação dessa alteração, seja do prenome ou do gênero, e aí já vou finalizar esse procedimento, devendo, como eu já havia mencionado, comunicar essa alteração para todos os órgãos expedidores de documentos e também para que, eventualmente, para aqueles foros que estiverem tramitando algum tipo de ação ou cartórios de protesto. Justamente para o provimento exige isso para afastar essas possibilidades de fraude e manutenção da segurança jurídica. Bom, o que é importante mencionar é que mesmo que haja essa comunicação por parte do cartório de registro civil, isso não afasta o dever da parte de alterar os seus documentos, tá? A gente unicamente comunica para que eles façam essa alteração dos seus bancos de dados, né? E eles tomem conhecimento dessa alteração, mas isso não significa uma automática alteração dos documentos.
a pessoa ela vai ter que providenciar a alteração dos documentos, assim como se faz, por exemplo, numa hipótese de um casamento ou de um divórcio, né? Que tem alteração do sobrenome. Bom, pode falar. Posso? Primeiramente, te agradecer aqui com um copinho de água. Ai, gremista, adorei. Segundo. Ainda bem que não é colorado. Tá louco, né? Tá louco. Um detalhe importante. Você está comentando aí sobre a questão dos documentos de identidade. E aí eu me lembro, salvo engano, que o registro civil é, na verdade, um ofício da cidadania. Uhum. Então, é possível a pessoa transgênera ela já sair com tudo pronto? Ainda não. CPF, RG, passaporte? Como é que é? Por enquanto, nós temos o convênio já elaborado e firmado com a Receita Federal. Okay. Então, o CPF a gente já pode alterar, sim, através do convênio. Agora, ainda temos que esperar em relação aos outros órgãos expedidores, passaporte, até SNH. Então, a gente está dependendo de firmar o convênio ainda. E aí, conta só para nós. Você acha que demora muito esse convênio ou vai acontecer logo? Acho que demora. Demora. Infelizmente, eu acho que então, demora. A pessoa vai ter que sair do cartório, vai ter que ir para cada órgão para fazer as alterações. Exatamente. Tá. E aí vamos imaginar uma cidade pequena, por exemplo, que as pessoas têm que se deslocar 200, 300 quilômetros para conseguir fazer uma alteração da carteira de identidade, por exemplo, lá no Poupa Tempo, né? Entendi. É um transtorno. Mas vamos ver se em breve essa situação já não vai ser alterada, porque facilitaria muito, né? Facilitaria bastante. Imagina, vai no registro civil e já sai com tudo pronto. Nossa. Né? O registrador civil com acesso a todas as centrais, a tudo, faz. O ofício da cidadania, né? Tem que dar certo isso aí. Tem, mas a tendência dá. Eu acho que o Estado também tem interesse nisso, então. Sim. Sem dúvida tem. Acho que em breve nós teremos essa possibilidade. Tá, entendi. E vamos lá. Só uma outra pergunta, doutora Tatiane. Sim. É a questão de sigilo, né? Como é que funciona essa questão do sigilo? Eu ia entrar exatamente agora. Ia entrar? Então me perdoe. Que depois da averbação, né, e de comunicação, a gente também tem que o quê? Expedir a certidão. E aí a gente entra na questão do sigilo. Até, doutor Marcos, me permite só, antes de entrar na certidão, de falar a respeito da alteração na certidão de casamento e na certidão de nascimento dos filhos, porque essa é uma questão também bem interessante. Porque se ele for eventualmente casado, ele vai ter que refletir aquela alteração de prenome e gênero lá no nascimento, no seu assento de casamento. E aí o provimento 73, ele vai exigir a anuência do cônjuge. Tá? E inclusive, entende-se que seja necessária também a anuência do cônjuge, caso eles já sejam divorciados. Essa hipótese o provimento 73 não trouxe, né, expressamente, mas ele veio exigir a anuência do cônjuge para o casamento, então que dirá para o divórcio, porque entende-se que esse documento ele diz respeito aos dois, né? Então, vamos imaginar, eu fui casada com o fulano, ele passou pelo procedimento de alteração, né? Alterou o seu prenome, e aí, nesse sentido, entende-se que eu devo dar a anuência para essa alteração. Esse é um tema um tanto debatido, porque há posicionamento que isso não deveria ser exigido pelo provimento, mas nós, cartórios de registro civil, estamos condicionados. E se a pessoa não quiser, se esse cônjuge não quiser aceitar, não quiser dar anuência, aí vai ter que se partir para o suprimento judicial. Entendi. Então, onde houver reflexo do nome da pessoa transgênera, eu vou precisar de anuência. Então, vamos imaginar, lá no nascimento, vamos imaginar, no nascimento, o nascimento é meu, mas tem lá, não preciso de ninguém. Não. Casamento, eu vou precisar. Mesmo divorciado. E o reflexo lá que você queria comentar dos filhos? Então,
Dos filhos, o provimento 73 traz a exigência deles, se eles forem maiores, e de todos os seus genitores. Então, ali, o provimento até, inclusive, traz isso de forma bem estranha, porque se a gente pensa, bom, o filho já é maior, não necessitaria da anuência dos pais dos filhos, ele mesmo dando a anuência de uma certidão de nascimento sua, que ele é o titular, ele é o registrado, não haveria necessidade dos outros genitores ainda da anuência, mas o provimento 73 ele faz essa exigência dos filhos e de todos os genitores, e se eles forem menores, somente dos genitores. E aí vai gerar uma confusão desgraçada, né? Porque além de você ter que alterar o assento de nascimento, vai gerar o reflexo no documento de cada um deles, né? Perfeito. O documento de identidade de cada um. Entendi. Exatamente. Que situação, hein? É bem delicada. É bem delicado isso. Bem delicado. Porque aí a gente vai trabalhar com uma questão muito interessante, né? Porque às vezes o filho ele não quer, ele não aceita, né? Ele pode não aceitar, né? É uma questão individual, mas essa questão individual ela gera reflexo para terceiros, né? Exatamente. E aí a gente entra no debate qual é o limite que se tem para ele dar um justo motivo para não autorizar. Porque nós estamos lidando aí com um direito, a questão de dignidade da pessoa humana que requer a sua alteração de prenome. Ela fez já a sua alteração no seu registro. Isso deveria necessariamente refletir até em questão de segurança jurídica dos registros públicos para ter uma uniformidade de registros, né? Claro, por conta da continuidade registral. Exatamente. E aí, qual é o limite? Até onde ela pode justificar esse impedimento, essa falta de anuência? Entendi. É claro que isso fica para ser área judicial, né? Mas é interessante a questão. Porque aí vem a questão, né? Tem questão que você não consegue justificar. Eu não quero dar anuência porque é questão de foro íntimo. Não preciso justificar para você, né? É complicado, hein? É complicado isso daí. É interessante a questão. E aí, então, nós chegamos na certidão, doutor. A certidão justamente trata, o provimento vem a ser específico, que essa alteração, esse procedimento, essa averbação, ela possui uma natureza sigilosa, tá? Então, a gente não pode fazer constar qualquer tipo de informação nas certidões a respeito dessa averbação, a respeito de constar que é transgênero, tá? E especialmente emitir uma certidão nesse sentido, tá? Salvo se a própria pessoa, o próprio registrado requerer uma certidão nesse sentido, ou então um terceiro com autorização judicial, tá? Então, nessas hipóteses, seria possível, por exemplo, emitir uma certidão de inteiro teor, né? Até, inclusive, o provimento menciona que deve ser expedido de forma, na sua integralidade, né? Mas depende de uma autorização judicial em que vão justamente, de novo, trazer um justo motivo pela sua requisição. Tá. Doutora Tatiane, quando você fala autorização judicial, é autorização judicial do corregedor permanente ou do juiz Estado? Essa é outra questão interessante, mas apesar do termo ser autorização judicial, é pacífico que a gente pode fazer isso na via administrativa. A gente encaminha isso para o juiz corregedor permanente. Até porque tem uma pergunta do doutor Eber, aqui, o doutor Eber Menezes, que ele fala, mas como diz respeito ao direito à personalidade do alterando, haverá sempre um suprimento judicial? Então, esse suprimento judicial, ele se daria se a pessoa não desse um justo motivo. Acredito muito que se ele simplesmente falasse, olha, eu não aceito, não dou anuência porque eu não quero, nessa situação eu tenho, vamos dizer assim, quase certeza que quase nenhum juiz acataria e daria o suprimento judicial. Entendi. A doutrina, ela trata assim como um justo motivo. Você, por exemplo, ter países que não reconhecem uma dupla paternidade, vamos dizer assim, e você depender de um documento nesse sentido para ter a moradia lá na residência, fixar residência naquele país, casar naquele país, ou exercer direitos políticos daquele país. Isso seria um justo motivo, por exemplo. Mas é complicado. É complicado. E aí, então, a gente tem que refletir isso,
como propósito da nossa fala de hoje, né, do nosso debate de hoje, do registro civil para o registro de imóveis. Tá? Porque no registro civil é tranquilo, né, pessoal? Porque a gente já está acostumado com uma mitigação de publicidade no registro civil, né? Nós temos outras hipóteses de sigilo que a gente também não informa nas certidões de breve relato, como, por exemplo, a adoção, o reconhecimento de filiação. Deu uma travada. Deu uma travada? Travou aí. Você ia começar a falar do RI, aí travou. Aí travou. Ai, meu Deus do céu. O que isso significa? Exato. O quê? Então, vamos lá, eu retorno. Então, eu estava justamente falando qual seria o reflexo disso no registro de imóveis, né? Porque no registro civil nós estamos completamente adaptados, né, com a publicidade mitigada. No registro civil isso já é comum, já é natural. Nós temos publicidade mitigada em relação à adoção, em relação ao reconhecimento de filiação, né? Então, temos hipóteses em que já há uma necessidade, por exemplo, de uma autorização judicial para expedir uma certidão de inteiro teor em outras situações, que já estão, inclusive, previstas na Lei 6.015, né? Aquelas antigas hipóteses de legitimação por casamento, legitimação de filiação. No registro civil, nós já estamos acostumados, né, com essa publicidade mitigada. Mas será que é possível a gente mitigar essa publicidade no registro de imóveis? Justamente aquilo que o doutor trouxe de forma brilhante em relação à publicidade registral ser um princípio basilar no sistema de registro de imóveis, né? O princípio da continuidade registral, da segurança jurídica, da estabilidade das relações jurídicas, que a gente está trazendo. Não estamos agora, nesse momento, tratando de direito pessoal, mas nós estamos tratando de direito real, né? De imóveis. Então, vamos imaginar, né? Uma pessoa, ela fez a alteração do prenome sexo no cartório de registro civil, só que ela possui um imóvel e ela quer realizar essa alteração, quer adequar lá no cartório, fazer essa retificação de registro de imóveis, a titularidade do bem imóvel é o seu novo nome, né? Porque ela fez a alteração do prenome. E aí, como nós vamos fazer? Bom, eu acho que não há dúvidas quanto à possibilidade de você fazer a verbação, até porque no cartório de registro de imóveis ele deve refletir o prenome que é a situação jurídica atual daquela pessoa, né? Inclusive a gente já faz isso com outros atos. Vamos imaginar que a pessoa faça uma retificação judicial do seu prenome que a expõe ao ridículo. Ela vai trazer isso ao cartório de registro civil, depois vai trazer isso ao cartório de registro de imóveis sem qualquer problema. O problema está na publicidade disso. Como nós vamos publicizar isso no cartório de registros de imóveis? E aí nós temos 3 teorias básicas doutrinárias a respeito disso, tá? Bom, primeiro nós temos a possibilidade de fazer lá a verbação de alteração na matrícula, e aí, em nome justamente do princípio da publicidade, de não haver essa mitigação do cartório de registro de imóveis, a gente simplesmente fala para a pessoa, ó, em respeito ao princípio da publicidade, da especialidade subjetiva, da continuidade registral, a gente vai averbar, mas não vai haver qualquer tipo de resguardo de sigilo quanto à emissão de certidões atualizadas dessa matrícula. Então, qualquer pessoa pode vir aqui e retirar e vai constar aquela averbação de alteração de prenome. Temos uma segunda corrente que ele entende que a gente poderia averbar essa alteração, tá, do prenome, e aí, em razão justamente do caráter sigiloso dessa alteração, né, que foi estabelecido pelo provimento 73, a gente vai passar a emitir certidões na matrícula com essa informação já alterada, tá, e omitindo a existência dessa averbação. Essa é uma posição que eu já questiono bastante, porque você estaria ferindo completamente o princípio da continuidade nesse sentido, né? A gente sabe que esse é um princípio basilar, registral, e aí é como nós vamos justificar vamos dizer, esse pulo nessa continuidade dos atos registrais, na numeração cronológica ali dos atos registrais, dos atos de averbação, né? Então, nessa situação, eu acredito que não seria a saída correta.
E aí nós temos uma terceira situação, que é a qual eu mais me filio, que é a possibilidade de você fazer essa averbação, né, alterar esse prenome na matrícula e imediatamente fazer o encerramento dela abrindo uma nova matrícula correspondente, né, já com a nova identidade dessa pessoa. Inclusive, esse também é um grande posicionamento firmado pela Tabelia de Notas de São Paulo, a Carla Watanabe. Ela traz isso ela trouxe isso, né, de forma bem incisiva nesse sentido, como um viés de resguardar o sigilo. Por quê? Porque não me parece plausível que o registro de imóveis, ao praticar um ato em uma matrícula, ele dê publicidade a toda essa averbação de alteração, sendo que o registro civil teve todo o cuidado, a cautela de não publicizar por força do ato normativo. Então, me parece que essa alteração de prenome sexo, ela que foi conferida pelo provimento CTTDs como uma natureza sigilosa, ela tem que sim ser estendida ao registro de imóveis, porque não faria qualquer sentido você resguardar no registro público, registro civil das pessoas naturais, e não resguardar no registro público, registro de imóveis. O fato é que a gente tem que imaginar como nós faremos isso, tá? E essa possibilidade de averbar e imediatamente fazer o encerramento e abertura de uma nova matrícula, trazendo as informações, transportando, por exemplo, os ônus, né? Eu acho que é a maneira mais adequada, porque essa certidão que será expedida, a da nova matrícula, ela vai ser expedida sem qualquer tipo de necessidade de, por exemplo, uma autorização judicial, né? Não estaria nem desrespeitando o caráter sigiloso que é conferido pelo provimento 73. Aí nós temos uma questão. Bom, mas eu quero uma matrícula atualizada daquela que foi encerrada. Ou então eu quero umas certidões vintenárias para, por exemplo, encaminhar um procedimento, um loteamento. Nessa situação, o que você recomendaria, Tatiane? Bom, nesse caso, eu acho que a gente tem que trabalhar em simetria com o registro civil. No registro civil, há uma exigência de uma autorização por parte do juiz corregedor permanente quando a gente está tratando de uma certidão de inteiro teor. Não me parece adequado eu emitir uma certidão de inteiro teor omitindo esse dado, porque ela deixaria de ser uma certidão de inteiro teor. Né? Então, nesse caso, eu acredito que você solicitando uma certidão de nascimento de inteiro teor, sendo um terceiro, você apresentando um justo motivo e o juiz corregedor autorizando, conforme é estabelecido lá no registro civil, a gente poderia trazer isso também, refletir ao registro de imóveis. Ou seja, aquela certidão, aquela matrícula que foi aberta, ela vai ser expedida livremente, porque ela já está protegida pelo sigilo, e não haverá necessidade de uma autorização pelo juiz corregedor permanente. Agora, aquela matrícula que foi encerrada, ou a necessidade, por exemplo, das expedições de certidões vintenárias, nesse caso, me parece mais razoável encaminhar esse pedido ao juiz corregedor permanente para autorização e não omitir, por exemplo, as averbações em razão justamente da publicidade e do princípio da continuidade registral. Tatiane, posso te fazer uma pergunta? Faça, eu vi que você estava aqui, ó. Minha cara, eu acredito que essa tua passagem pelas 3 hipóteses é muito interessante, essa questão. Né? A doutora Carla Watanabe, realmente, eu acredito que ela é uma referência nesse tema, pelo estudo, pela capacidade acadêmica que ela tem, né? E ser uma grande representante das pessoas trans na proteção, né? Na tutela dessas pessoas, que são pessoas realmente que vão gerar impacto na sociedade, e a sociedade ela é muito cruel, né, com essas pessoas. Como é que você compatibiliza
esse sigilo decorrente de um provimento, quando a publicidade registral imobiliária, ela tem que ser ampla, né? Então, pela natureza do registro de imóveis, a publicidade ela tem que ser a mais ampla possível. Aí vem o artigo 16, lá o 17, da Lei 6.015, e fala que eu posso chegar no cartório e pedir o que eu quiser, a informação que eu quiser. E eu sei que a doutora Carla Watanabe, ela tem um posicionamento dizendo o seguinte, ó, se a pessoa ela pede o inteiro teor, você tem que expedir uma certidão em relatório conforme quesitos. Mas não foi isso que ela pediu. Ela pediu um inteiro teor centenária. Centenária. Você vai ter que retroagir lá. E aí, como é que faz? Porque eu vou lançar um empreendimento. Hoje não, mas daqui 20 anos, 30 anos, eu quero lançar um empreendimento. E aí, como é que faz? Essa questão de compatibilizar, considerando que o provimento ele é uma norma de natureza administrativa, e aí eu já tenho uma violação direta lá no artigo 5º da Constituição Federal, que só vai falar lá que eu só posso fazer ou deixar de fazer em virtude de lei. Então, é mais um provimento manifestamente ilegal. Né? É mais um manifestamente ilegal. E eu acho que isso é interessante. O caminho de você encerrar uma matrícula e abrir uma nova matrícula, eu acho esse pensamento da doutora Carla Watanabe e o teu pensamento, eu acho, assim, mudou a minha visão do assunto. Eu vejo que, apesar do provimento 73, ele tem um viés no registro civil, mas os efeitos, eles vão para os outros. Então, realmente, você não tem sentido você trabalhar com um sigilo no processo e, posteriormente, você dá ampla publicidade. Sim, mas como é que eu compatibilizo isso, minha querida? Porque, olha, não é isso que está acontecendo na prática. Não. Até porque ainda esse provimento 73, ele acaba sendo destinado para os cartórios de registro civil dentro de um procedimento de alteração que é realizado lá. A gente não tem nada ainda que é destinado ao registro de imóveis. Então, até que haja um provimento, né? Porque a gente, infelizmente, doutor, a gente brinca na nossa área que a pirâmide Kelsen, ela não é muito... né? Ela é virada. Ela é virada. Então, tá lá os provimentos do CNJ, os códigos de normas. E, infelizmente, como você bem falou, é mais uma norma que é administrativa, né, infralegal, e que ela está ferindo diretamente a legalidade, né? Mas, infelizmente, a gente depende, às vezes não muito, de provimentos do CNJ para ter nossos direitos garantidos. Deixa eu fazer uma pergunta. Vamos fazer um paralelo do que já existe, né, para a gente poder chegar a essa conclusão. Vamos pegar uma situação análoga. Uma pessoa no programa de proteção à testemunha. Ela também tem direito à integridade, ao sigilo, né? Essa proteção à testemunha, ela vai gerar impacto lá no registro civil. Aí eu pergunto, como é que o registro de imóveis faz essa alteração? Se a pessoa lá, proteção à testemunha, ela tem patrimônio, aí eu quero fazer as alterações, como é que o registrador faz? O registrador de imóveis faz? Exato, é uma ótima pergunta. Eu tô pensando longe. Eu tô pensando em você retroagir. Eu tô até pensando nessa hipótese. Retroagir lá na origem e fazer uma nova matrícula. Então você é igual ao registro civil. Vamos lá. Vamos pensar no registro civil. É que o registro civil é mais simples, porque o registro civil não trabalha com matrícula, mas não importa, trabalha com registro. Vou imaginar a hipótese
da criança. Como é que você faz, num caso de adoção, como é que você faz o registro de adoção de uma criança? Você averba ou você registra? Sendo menor de idade, averba, encerrando aquele registro de nascimento e realiza um novo registro de nascimento. E aí, esse anterior só pode ser expedido com autorização judicial. Agora, vamos puxar esse procedimento para matrícula. Então, eu sou proprietário de imóvel. Eu comprei imóvel em 2020. Acabei de comprar imóvel e eu faço a alteração de gênero. Aí eu pego essa matrícula tem, sei lá, 10 atos registrais. Qual que é a dificuldade do oficial de registro? Ele fazer a averbação, por conta da continuidade, fazer a averbação, né, desse ato, e ele pegar a ficha, outra ficha, lançar lá o mesmo número de matrícula, e ele faz uma identificação em relação, evidentemente, anexada, a matrícula 43.400. Eu estou pensando alto, tá, Tatiane? Para a gente pensar alto. Sim. Eu tenho a matrícula original 43.400. Aí eu vou e mudo o meu gênero. Qual que é o prejuízo do oficial pegar aquela matrícula 43.400 e pegar os atos registrais e lançar tudo de novo e fazer a mudança no registro? Alteração direta. Alteração direta. Eu faço, veja só, eu faço de forma paralela. Uhum. Eu faço a verbação como se fosse um livro transporte. Eu faço a verbação, mas eu permaneço com o mesmo número de matrícula. Entendi. Mas entendeu? Ou eu faço o quê? Eu faço essa mudança registral e faço o lançamento no indicador pessoal que eu fiz a alteração do nome. Eu lanço a alteração do nome para o meu controle no livro 5, indicador pessoal. Qual é o prejuízo? Porque eu vou ter controle. Porque a hora que eu pegar a matrícula, vai estar lá. Ao invés de Marcos Vinícius Kikunaga, vai ter Débora Kikunaga. Mas é o mesmo RG, é o mesmo CPF. Você entendeu? Aí vem o problema. Na escritura pública, tá o meu nome, Marcos Vinícius Kikunaga. Então, assim, eu vou ter que ir lá no... Como é que eu faço para ir lá no tabelião de notas para fazer a alteração também? Porque vai ter esse problema. Então, no registro civil, veja bem, a gente vai fazer um assento novo, mas no registro civil também vai ter uma matrícula nova. Aquela numeração de matrícula. Por quê? Porque o registro desse novo nascimento ele vai ser feito no registro corrente. Então, ele vai estar um livro novo, uma folha nova, uma numeração de termo nova. Então, se a gente for levar isso para o registro de imóveis, isso seguiria no sentido de você encerrar aquela matrícula e abrir uma nova numeração, uma numeração corrente. O problema é que na sistemática da matrícula no registro de imóveis, você encerrar e abrir uma matrícula 2021 de um imóvel que foi construído em 1989, vai ficar um negócio interessante, né? Ou você vai abrir matrícula nova e vai puxar todas as informações da matrícula antiga, desde a sua abertura, tudo. E você vai puxar para nova. Seria isso? Exatamente. Então, eu pego a integralidade do assento registral da matrícula 43.400 e jogo na nova matrícula. Exatamente. Toda a titularidade. Porque você estaria preservando o caráter sigiloso, você não estaria quebrando com o princípio da continuidade. E veja bem, os registradores de imóveis, eles já têm a autorização de ofício, quando eles entenderem conveniente, de fazer um encerramento e uma abertura de matrícula.
Ele já tem essa possibilidade, por conveniência do serviço. Porque, claro, nessa hipótese, eles fazem essa abertura para condensar os atos registrários. Então, por exemplo, tem uma matrícula lá com um monte de ato de venda, de compra, nananana. O último ato de registro é a pessoa que é a proprietária de tudo. E aí eles falam, vamos, essa matrícula aqui tem 50 páginas. Vamos encerrar ela por conveniência do serviço, por conveniência da serventia, por interesse da serventia. Vamos abrir uma nova com a titularidade da última pessoa. O cartório de registro de imóveis, ele pode fazer isso. Entendi. Então, ele reproduz toda a matrícula na nova matrícula. Então, nessa situação que eu narrei, agora das 50 páginas, ele não faria isso. Ele transportaria eventuais ônus que estão vigentes e ele faria porque o último registro é a pessoa que titulariza o bem imóvel. Aquelas outras anteriores já não titularizam mais. Então, até para evitar aquelas 100 páginas de matrícula, ele encerra aquela matrícula, abre uma nova já com a titularidade atual. Mas aí vem a pergunta. Baseado no requerimento? No requerimento, ele encerra e abre a matrícula. Ele pode fazer de ofício, por conveniência de serviço. Então, mas a conveniência do serviço é a abertura de matrículas decorrente de loteamento e decorrente de incorporação imobiliária, né? Não, há aqui, até aqui no estado de São Paulo, a possibilidade prevista de você fazer isso em decorrência justamente dessa situação aí de muito. Só que ele vai fazer isso sem ônus às partes. Não, claro, mas a previsão ela traz que o fato gerador para essa conveniência do serviço seria encerrar a matrícula-mãe do empreendimento imobiliário, seja o parcelamento do solo, seja a incorporação. Mas eu já tenho uma matrícula. Eu vou simplesmente encerrar essa matrícula e abrir uma nova? Você entendeu? Por quê? A matrícula ali, ela, teoricamente, ela teria que seguir indefinidamente, enquanto não alterar, não houver fusão, não houver divisão daquele imóvel. E não houve divisão. É um apartamento. Né? É um apartamento. Nesse caso, não, né? Você entendeu? Entendi. Então, por isso que eu tô questionando, refletindo. Eu encerro a matrícula das 50 páginas e abro uma nova, já em nome do último titular da pessoa que fez o requerimento, a pessoa transgênera? Seria isso? Isso. Como se ela tivesse adquirido por um uso capião. Então, é possível, na verdade, a gente pode imaginar essa situação de você trazer todas as informações, toda a cadeia, só que daí, quando for também, é uma possibilidade, né? A gente está trazendo isso. Só que quando for trazer a titularidade dessa pessoa transgênera, traz já com a alteração pretendida. Já traz com a alteração nova. Com a identidade nova. Até porque a propriedade é um direito abstrato, né? É um papel. Né? Então, assim, quando a gente trabalha, a gente percebe isso. A propriedade é apenas um papel. O que importa de verdade é a posse. Né? Porque se você não tiver posse sobre a tua propriedade, amanhã você vai perder. Né? Então, assim, eu acredito. Se o cara ele foi proprietário, teoricamente falando, ele não teria mais interesse na análise patrimonial dele, né? Agora, eventual credor teria. Exatamente. Aí vem um problema do provimento. O sujeito é a pessoa transgênera. Ela adquiriu o imóvel. Ok, adquiriu o imóvel. Passou 3 anos da aquisição. Vem uma ação declaratória de nulidade. Derruba o assento, a cadeia de transmissões. Então pega lá, sei lá, 3 transmissões para frente e derruba tudo. Por quê? Porque o sujeito ele praticou atos nulos, o estelionatário vendeu o apartamento que não deveria ter vendido, e o último transgênero lá foi vítima lá do estelionato.
mas está lá no imóvel há 3 anos. E aí? O credor tem interesse. Se o credor, como é que ele vai buscar essa informação depois no registro? Porque ele tem o número da matrícula. A hora que ele vai bater no registro, ela está encerrada. Aí vamos, mas como assim está encerrada? Está encerrada por quê? Em algum momento, isso daí vai vir à tona. É justamente porque o cartório de registro de imóveis ele não está... nós estamos acostumados com a mitigação de publicidade nele. Não, eu vou além. O registrador de imóveis, ele é alheio à anotação. Eu não consigo entender como é que os registros de imóveis não conhecem o ato de anotação. Por quê? A hora que sai o imóvel e abre a matrícula numa outra circunscrição, aí eu pergunto, por que o registrador que abriu a matrícula na nova circunscrição não comunica o anterior? Por que não comunica? Aí eu já perguntei para vários. Aí vai, não, mas não tem previsão legal. Como não tem previsão legal? E o que é o princípio da unitariedade matricial prevista lá no artigo 176, para o primeiro inciso 1? É a unitariedade matricial. Eu vou ter um imóvel na serventia antiga e eu vou ter outro imóvel na serventia nova. É o mesmo imóvel. Exatamente. Você consegue me responder isso, minha querida? Não, naturalmente haveria essa necessidade de comunicação e encerramento lá, né? Naturalmente. Um cliente que é registrador de imóveis acabou de me pedir um parecer por conta desse assunto. Nossa. Por quê? Porque ele abriu a matrícula e fez a comunicação. Né? Fez a comunicação. O oficial que recebeu a comunicação falou, não, você está errado. Você está errado. Você não pode fazer isso. Você tem que abrir a matrícula aí, um abraço. Mas eu estou te comunicando para você fazer. Se você não quiser fazer, problema é teu. Falou, não. Você tem que bloquear a matrícula. Bloquear a matrícula? Como assim? Não. Então, é judicial. Bloqueio de matrícula não é assim. Então, essa questão registral ela é muito interessante. Por quê? Porque o registrador de imóveis ele não é tão sensível como o registrador civil a essas questões. De novo, por aquilo que nós estávamos falando, porque quando a gente está lidando com o registro civil, a gente está lidando diretamente com pessoas, com direito de personalidade. O registrador de imóveis, ele está lidando com imóveis, direitos reais. Coisa, né? É coisa. Coisa não sente nada. Não. Perfeito. Entendi. E o pessoal aí tem alguma dúvida? Vamos lá, então. Doutora Tatiane Koenig, é isso? Koenig, acertou. Graças a Deus. Até procurei no Google como pronunciar Koenig em alemão. Vamos lá. O Ronaldo, meus caros, vamos lá, vamos fazer uma coisa mais dinâmica, né? Quem tem vontade aí, não tem vergonha para perguntar diretamente para a doutora Koenig aqui? Hein? Abre a câmera ou abre o áudio, pode perguntar, fiquem à vontade. Olha aqui, ó, a doutora Hilda Goulart Koenig também aqui. É minha mãe. Sua mãe, mas ela escreveu o nome errado. Ela escreveu o nome errado? Aqui, ó, Koenice. Ela esqueceu o K, gente. Ela esqueceu. Ô, doutora Hilda, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. A família vai pegar a senhora aí no final de semana. Não, ela mesma não vai se perdoar, porque ela ama esse sobrenome. Professora, a pergunta do Ronaldo é bem interessante, lê ela. Mas ele não quer falar? Não falou. Ronaldo, outro fato que pode ocorrer é a autuação do procedimento por um oficial, que foi convencido que o trâmite tem toda a documentação permanente. Mas, ao encaminhar o mesmo pelo sistema e-protocolo da Central do Registro Civil para outro ofício, tem negado a finalização do procedimento devido a uma divergência do Código de Normas daquele outro estado. Incompatibilidade normativa, antinomia normativa. Como é que faz aí, doutora Koenig? Perfeito, Ronaldo. E eu vou dar o exemplo, por exemplo, lá de Santa Catarina, que permite essa possibilidade de fazer a autuação
através de uma procuração, e aqui no Estado de São Paulo que não permite. Então, se o registrador ele recepcionar e ele negar, eu entendo, na minha concepção, que o ato, o procedimento, a legalidade do procedimento, ela deve ser averiguada por aquele que está recebendo a manifestação de vontade. E aí, segundo as normas lá do estado dele. Eu, oficial que vou recepcionar, eu vou recepcionar meramente para fazer a averbação. Ele já tem a fé pública de realizar todo o procedimento e de averiguar a legalidade e a manifestação de vontade. E isso, por exemplo, também vale para os reconhecimentos de paternidade, que são recepcionados num cartório e encaminhados para outro. Bom, eu vou receber esse pedido de averbação, eu vou simplesmente averbar. Mas é uma situação que nem todos os oficiais eles entendem dessa forma. Eu concordo contigo, doutora. Quem tem que fazer a qualificação registral é quem preside o processo. Se você preside o processo e você determinou, você concluiu na qualificação positiva que aquilo foi deferido, não cabe ao oficial que vai recepcionar a ordem de entrar no mérito e fazer uma requalificação. Não tem sentido. Não tem sentido. Também acho. Né? E aí é uma questão. Outra questão. Essa questão de cada estado ter uma norma de serviço para procedimento registral que segue a lei federal, também não tem sentido. Também não tem. Né? Mas é a realidade, né, doutor? É a realidade que a gente vive. Infelizmente. Mas eu tive uma situação em que eu fui consultado por um grupo de empresários de um estado, perguntando o seguinte: por que não criar uma central de registro de imóveis na qual a qualificação registral ela é um serviço para todos, assim como a qualificação registral civil? Por que eu não posso, eu estou aqui em São Paulo, mas eu quero registrar lá no Rio Grande do Sul. Por que eu não posso dar entrada na escritura aqui, no registrador aqui do meu lado, ele qualificar e ele remeter ao registrador de imóveis lá do Rio Grande do Sul, lá de Pelotas, para que ele efetue o registro? Por que eu preciso enviar para lá, para ele qualificar lá? Por que não pode ser centralizado esse serviço, né? E aí vem esses detalhes, né? As pessoas, a sociedade, ela não sabe que ela precisa ir em cartório, aí ela vai no outro, aí ela vai no outro. Aí vem uma pergunta que a gente pode até marcar, doutora Tatiane. Já deixo esse convite aberto para você, que é a gente fazer uma nova palestra para discutir por que no registro civil você, no momento que expede a certidão de casamento, onde o regime escolhido não foi o da comunhão parcial, houve pacto antenupcial, por que você já não pode me dar a certidão e já me dar cópia do pacto? Por que eu precisaria ir lá no registro de imóveis? Por que você não poderia, você, registrador civil, encaminhar direto para a averbação? Né? Por que você, registrador civil, que tem um controle, por que na certidão não poderia vir a certidão de casamento e a cópia da certidão do pacto antenupcial? Ou até mesmo você averbar isso, as decisões do pacto, as disposições do pacto, diretamente lá no campo de observações da certidão do registro civil. Olha que interessante essa palestra, esse tema. Ótimo, interessante. Porque olha a dificuldade da pessoa que vai casar. Ela tem que ir no tabelião de notas. Do tabelião de notas, ela tem que levar para o processo de habilitação. Do processo de habilitação, ela vai celebrar o casamento. Da celebração do casamento, ela tem que ir lá no registro de imóveis. Desculpa, né? E hoje, a hora que você dá a chancela lá, casou, querida. Eu acho que com as centrais, eu acho que até assim a tendência é uma unificação, né, em relação a isso. Inclusive, a gente teve um convênio muito legal para os cartórios de registro civil, na possibilidade da gente encaminhar para os cartórios de registro de imóveis os títulos, as escrituras públicas para registro e solicitar certidão. Tá? Então, eu registradora, fiz lá o cadastro, entrei lá no registradores e podia fazer essa solicitação. E eu materializava
a matrícula, a certidão, lá no meu cartório com a minha folha, o meu papel de segurança. Só que isso só foi para o momento da pandemia. Agora já foi revogado e eu não posso mais fazer. Pelo amor de Deus, coisa maravilhosa. O registro civil é o mais capilarizado que tem. Todo município tem um. Por que eu tenho que sair do meu município, andar lá, sei lá, 30, 40 quilômetros para ir lá no registro de imóvel para pedir uma certidão? E a gente podia materializar no nosso papel de segurança do cartório de registro civil. Era sensacional, mas foi utilizado só ali naquele momento da pandemia, que agora... Mas a gente está em pandemia ainda. Estamos em pandemia ainda, mas já foi suspenso. Minha cara, o doutor Dário, ele faz uma pergunta. Como é que fica o arrependimento da mudança do nome no registro de imóveis após as alterações? Boa, Dário, obrigado. Ai. Boa, ótima pergunta, porque você já estava... Dário. Aí sim, né, Dário? Mas uma repristinação? Cancela o encerramento da matrícula que foi aberta? Volta atrás? E aí? São todas as questões que a gente tem que lidar e que a gente ainda não tem uma resposta definitiva, né? Mas se nós vamos seguir pela lógica de encerramento da matrícula, eu teria que encerrar novamente, abrir novamente para adequar a nova identidade. Entendi. Complexo. A doutora Andréa Chinalha. Doutora Andréa, por favor. Vamos abrir aqui. Boa noite. Boa noite. Então, olha, professora, eu nem tenho uma pergunta para a doutora Tatiane, mas assim, eu acompanho o trabalho da doutora Tatiane, acompanho ela, às vezes, em muitas lives. Então, se tivesse aquele grupo do Orkut de antigamente, eu já estaria no grupo dela. Porque, assim, acho que é difícil você ver uma palestrante com o conhecimento dela. Ela traz código de normas do Brasil todo, que é muito difícil de conhecer, né? Então, eu já vi, inclusive, ela falando de gênero neutro, que seria uma palestra interessantíssima para a gente. Divórcio impositivo, várias coisas. Então, eu queria parabenizar, né? Então, era mais isso mesmo. E falar que a palestra foi excelente, né? A gente só acrescenta, porque quando a gente fala muito do registro civil, e você vê que ele casa muito com o registro de imóveis, né? Sim. Eu tive recentemente isso daí, na escritura, ele não tinha mudado o nome social, e quando levamos para o registro de imóveis, sim. Então, assim, você tem alguma documentação, né? E eu fico pensando, como é que fala? E a escritura, não tem como mudar a escritura depois também, né? A gente não se preocupou muito com isso, mas como que eu ia fazer a alteração da escritura? Já tinha uns 2 anos ou 3 anos, foi registrar só depois. E a escritura, qualquer pessoa pode ir lá e puxar uma certidão também, né? Aí que tá, doutora Andréa. A escritura, você teria que fazer uma anotação. Uma anotação para fazer a retificação do nome. Sim. Entendeu? E não há nem previsão legal para isso, né? Porque os atos de anotação no tabelionato de notas, eles são restritos às hipóteses de, por exemplo, você fez uma ata retificativa, você faz a remissão lá. Você fez uma revogação de procuração, você faz a remissão lá. Faz a anotação e a remissão. Mas seria um caso que a gente teria que adequar novamente, né, doutora? Porque qualquer pessoa que puxar essa escritura, ela vai verificar o nome sem alteração, né? Exato. Tá público ali também. Então mas aí é uma questão. Como é que você vai anotar de forma sigilosa? Fala para mim. Expedir certidão sigilosa. É difícil. Só se você fizer isso. Você fizer a anotação, criar o sigilo da escritura, do ato notarial, e na certidão, você expedir a certidão de forma já com alteração. Atualizada. Entendeu? Só que aí vem um problema. No tabelionato de notas, você, teoricamente, você não tem a certidão em breve resumo. Você não tem. Você tem certidão em inteiro teor, que é o ato notarial.
teoricamente falando, você poderia ter uma certidão em resumo nas hipóteses de divórcio, nas hipóteses de inventário, você poderia. Então, eu tenho lá 3, 4 herdeiros, eu faço a expedição de certidão do que foi pago para aquele herdeiro. Não preciso dar tudo da família inteira. Eu faço a expedição da certidão em resumo para o que foi definido para aquela pessoa. Mas isso também não é unânime entre os tabeliães. Né? Tatiane, você quer fazer uma outra palestra sobre esse assunto? Vamos fazer. Vamos? Já hoje aqui já surgiu uns 3, 4, né? Já surgiu umas 3, 4. O comediador Carlos Lara. É um orgulho para o Registro Civil a doutora Tatiane. O doutor Eber, novamente, penso que seria urgente o CNJ disciplinar os reflexos dessa alteração no RI. E aí eu vou discordar do doutor Eber. Por quê? Por quê? Por que eu vou discordar dele? Eu penso que a fiscalização, a regulação dos atos notariais registrais não deveria ser realizada pelo Poder Judiciário. Deveria ser realizada por um colegiado formado por notários e registradores. Eu sempre defendi isso, doutora Tatiane. Aí o pessoal fala, não, mas o Kiko Naga odeia cartório. Eu amo cartório. E essa pessoa está extremamente equivocada. Por que eu penso nisso? Porque a OAB, quem fiscaliza o advogado? A OAB. Quem fiscaliza o Poder Judiciário? O Poder Judiciário. Quem fiscaliza o MP? O MP. Ué, por que o notário registrador, que é um profissional de direito, habilitado, top master blaster jurídico, por que ele vai ser fiscalizado por uma pessoa que não entende, não tem a vivência do cartório? Porque a vivência do cartório são problemas diários. E quando você fica amarrado numa regulação, aí cria esse problema sistemático, porque a norma daqui de São Paulo fala uma coisa, quando eu peço o procedimento lá para o Maranhão, a norma é outra, não vou averbar. Como é que você não vai averbar? Se eu fiz o raio do procedimento aqui, e o registrado está na Europa, e foi feito por procuração. Exatamente. Então não tem sentido a atividade ser fiscalizada. E eu volto a falar, o doutor Ricardo Dipp, ele é cirúrgico quando ele comenta a independência jurídica do notário e do registrador, prevista no artigo 28 da Lei 8935, ela está se perdendo há muito tempo. Há muito tempo. Então, eu faço essa sugestão para que as coisas mudem, né? Para que as coisas mudem. E torço para que a ad notário ela cresça cada vez mais. Para quê? Para que no futuro a gente possa orientar senadores, deputados, para que possam compreender um pouquinho mais da atividade notarial registral. Por quê? Porque a ad notário ela não é uma associação que tem interesse na atividade notarial registral, como é a Arpen, como é o Colégio Notarial, como é o IRIB, a Arisp. Nós somos independentes. E o nosso interesse é dar cientificidade ao estudo do direito notarial registral. Essa é a função da academia. E nos sentimos muito honrados, doutora Tatiane, de tê-la conosco, de ter essa noite agradável, para tratar de um tema tão complicado. A doutora Carla Watanabe, ela me mandou mensagem para a doutora Mônica, que é a nossa diretora de Relações Institucionais, pedindo desculpa, que ela gostaria de participar dessa palestra e ela não pôde. E aí fica o convite para a doutora voltar para tratar de outros assuntos correlatos à questão de gênero, à questão dos trans, para a gente poder fazer um debate com a doutora Carla Watanabe. O que você acha? Alterações, também alterações do registro civil, faz tempo que a gente não fala, e nunca uma palestra assim, de registro civil
teve tão cheia como essa de hoje. Fazia tempo que o Registro Civil não fazia uma presença tão marcante aqui na Adnotária. Mas por quê? Porque ela é gremista, caceta. E eu lembrando, eu aqui ouvindo a palestra, prestando atenção, falei, nossa, se tivesse que escrever de novo o artigo do livro, o professor já faria algumas alterações. Pronto. Foi mais... Já encaminha esse convite para a doutora Tatiane participar da edição da revista da Adnotária. O que você acha, doutora Tatiane? Nossa, seria um prazer imenso. Podem fazer um artigo junto com a doutora Carla Watanabe, assinar junto com ela. O que você acha? Seria maravilhoso, um prazer imenso, uma honra enorme. Convite feito, convite aceito, e a doutora Hilda Goulart, que eu não vou falar o nome dela. Minha filha é divina, parabéns, doutora Hilda, pela filha. O doutor Robson Martins, já estamos terminando. Boa noite, primeiramente gostaria de parabenizar a doutora Tatiane, a qual, além de excelente profissional, demonstra intenso conhecimento jurídico. A minha questão seria apenas no sentido de se o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana possui elo com o registro do transgênero no RCPN. Além disso, se o registrador se negar a fazer tal mudança no registro, como deveria proceder o requerente? Vamos lá. Existem procedimentos que são estabelecidos a cada código de organização judiciária de cada estado, aqui no estado de São Paulo, ao pedido de providência. Então, no momento que eu expresso uma nota de qualificação negativa, como eu havia mencionado lá, é possível que o requerente utilize do pedido de providência para justamente se manifestar em relação a isso. E aí se encaminha para o juiz corregedor permanente autorizar, né, ou não, o procedimento. Entendi. Doutora Mônica, alguma pergunta? Deixa eu apenas agradecer. Claro. A palavra é tua para fazer o encerramento. E manda um beijo para tua mãe, senão ela vai ficar louca. Então, exatamente isso. Deixa eu aproveitar e agradecer aqui os carinhosos elogios. Doutora André, muito obrigada, primeiramente. Adorei que você mencionou, que você acompanha as lives. Robson, Carlos, todos que estão aí se manifestando, agradecer a atenção de todo mundo, mandar um super beijo para minha mãe também, que ela é coruja mesmo, ela está sempre aí presente. E é isso aí, eu já vou dar encerramento? Você quer falar? Eu quero só abrir o áudio da tua mãe para ela falar o que realmente ela pensa de você. Doutora Hilda, está aí online? Doutora Hilda. Oi, doutor Marcos, tudo bem? Tudo bem com a senhora? Tudo bem, mas a senhora está no céu, viu? Eu sou novinha. Tudo bem. O povo gaúcho começa cedo, né? Isso. Levanta cedo também. E aí, comenta só algum podre da tua filha. Tem algum podre da tua filha para falar? Às vezes ela é chatinha, professor. Não. Ela é uma filha muito querida. Eu trabalho também na área, né? E ela me ajuda bastante. Eu incomodo muito ela, por isso que às vezes ela é chatinha. Pronto. Já vamos marcar uma palestra da doutora Hilda Kelnick, né? Hein, Tatiane? Vamos fazer um debate. A doutora Hilda fazendo a palestra, você como mediadora, como debatedora, e eu como mediador. Doutora Hilda, aceita? Aceito sim. Pronto. Vamos combinar, doutora Mônica, por gentileza, entrar em contato com a doutora Hilda, vamos fazer um negócio aqui em família. Chamar teu pai também, vamos colocar todo mundo na parede. Meu Deus do céu, gente. Vamos fazer aí, o seu irmão também. Vamos fazer uma palestra única. Família cartorária. Vamos entender se realmente foi ensinado bem aí pelo teu pai, né? Pela tua mãe. Obrigado, doutora Hilda, pela tua presença, pela filha, por participar. Esse convite realmente é sério, não é brincadeira, é sério esse convite. E agradeço a doutora Mônica, a doutora Andréia, ao pessoal da Adnotária, as pessoas presentes nessa palestra, e que ficou com gostinho de quero mais, né? Na próxima, vamos tentar trazer a doutora Carla para a gente tentar aprofundar um pouquinho esses temas tão sensíveis do registro civil.
Mais uma vez, doutora Tatiane, um grande beijo. Fiquem com Deus, doutora Mônica, doutora Hilda. Um beijo a todos. Até a próxima semana. Tchau. Tchau, obrigada, doutor Marcos, pela oportunidade. Parabéns pela iniciativa da academia, maravilhosa. Obrigado. Só tem a acrescentar no nosso mundo extrajudicial. E podem contar comigo, sim. Estou sempre à disposição. Um abraço a todos. Abraço. Obrigada, doutora Tatiane. Boa noite. Obrigado. Boa noite.